Atenção você que tem plano de saúde, costuma atrasar o pagamento. Tem novas regras em vigor e o Alan Garcia está de volta com a gente. Alan, o que foi que mudou agora em caso de inadimplência? Oi, Beatriz. Se atrasar 2 mensalidades, sejam elas consecutivas ou não, o plano pode ser cancelado. Vamos entender melhor como é que vai funcionar a partir de agora com o Juliano Pessoa, que sempre nos ajuda a entender esses assuntos jurídicos dentro da área da saúde. Atrasou 2 mensalidades, sejam consecutivas, uma atrás da outra, ou diferentes meses, o plano pode ser cancelado, né? Pode, Alan, mas com vários requisitos agora, eu diria. Essa resolução, ela traz algumas inovações e alguns benefícios em relação à proteção do consumidor, dos beneficiários. Primeiro, a obrigatoriedade de notificação de forma mais rigorosa hoje, eu diria. No 50º dia de inadimplência, a operadora ela é obrigada a notificar esse beneficiário e oportunizando 10 dias para que ele possa adimplir aquele débito. Além disso, uma questão que não existia e essa resolução inovou nesse ponto. O consumidor, muitas vezes, ele era notificado anteriormente, mas ele não tinha a possibilidade de questionar, por exemplo, aquele débito. Hoje não, a resolução traz a possibilidade de, caso o consumidor, ao se deparar com aqueles valores que a operadora passou, não concorde, ela pode questionar e a operadora terá que sanar essa dúvida do consumidor e, após saná-la, oportunizar 10 dias, ou seja, o prazo não fica correndo, ela tem que renovar o prazo de 10 dias. E existe um rigor também maior no formato, vamos dizer assim, desta notificação. Então, a notificação terá que vir os dados da operadora, a qualificação do beneficiário, o valor do débito, o período do débito, o débito atualizado, ou seja, com as correções, com tudo, para ficar tudo muito claro, transparente, como determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, para que o consumidor possa analisá-los e aí questioná-los ou reconhecer aquele débito. Essas novas regras valem para todos os contratos? Isso, envolve todos. Assim, é um dos deveres do consumidor, né? Ele adimplir mensalmente ali com as suas mensalidades. 2 possibilidades muito sérias, vamos dizer assim, que a legislação prevê de cancelamento unilateral é fraude e o inadimplemento, ou seja, o não pagamento das mensalidades. Então, o consumidor, de fato, precisa fazer a sua contraprestação, que é pagar os seus boletos mensalmente. Por outro lado, como nós falamos, a operadora terá que, de fato, de maneira inequívoca, essa é a palavra que está na resolução, comprovar que ela notificou esse beneficiário. E vale destacar também para quem nos assiste que houve uma ampliação dos meios, dos canais de comunicação para que a operadora possa fazer essa notificação. Além de correspondência com aviso de recebimento, com AR, ela pode utilizar hoje e-mail, ela pode utilizar SMS, ela pode utilizar ligação gravada, desde que com confirmação de dados por parte do consumidor. Pode utilizar também aplicativos de mensagens. Então, ou seja, houve uma ampliação no leque, né, de possibilidades de canais para se comunicar com esse beneficiário. Por outro lado, especialmente em relação a SMS e aplicativo de mensagem, o consumidor terá que responder dando ciência do recebimento daquela mensagem. Não é só ele encaminhar e dizer, olha, eu encaminhei para ele, ele não respondeu, eu fiz a minha parte. Isso não existe, não é válida essa notificação. Ela terá que demonstrar que o consumidor respondeu dando ciência do que foi recebido e aí sim se torna válido. Então é importante que a operadora também faça a sua parte, porque a resolução prevê também que é obrigação dela ampliar nos seus canais de comunicação a divulgação, a propagação desses meios oficiais que ela fará uso para poder notificar os seus beneficiários. Meu querido Alan Garcia, eu fiquei com a dúvida, que eu não posso ir embora sem sanar essa dúvida. O cliente, né, o consumidor tem que responder a notificação da empresa, né, da operadora do plano de saúde. Mas se a pessoa de má fé não responder, para dizer assim, não estou sabendo, não fui notificado, não vi essa mensagem. E se a pessoa não responder, como é que fica esse prazo? Ótimo, Beatriz, essa pergunta é excelente. Aí eu diria que a operadora tem os canais mais formais para comprovar que ela notificou, principalmente o envio de correspondência com AR. Então, ou seja, o AR será recebido, colocado data, quem recebeu, a hora que recebeu, e aí a operadora terá um meio formal, um documento formal, indicando que ela, de fato, mandou essa notificação para o consumidor e ele recebeu.
essa questão dessa ressalva, né, do recebimento da ciência, ela é válida para esses meios digitais. Então, ou seja, o e-mail só é válido se tiver confirmação de resposta e o SMS e aplicativo de mensagem também, se ele der ciência. Salvo isso, não é válido. Obrigado pelos esclarecimentos. Beatriz, eu volto com você. Excelente, muito obrigada a você, Alan Garcia, e também doutor Juliano Pessoa, pelas informações.